Olá, uma boa tarde a todas vocês que estão aqui comigo, tudo bem? Boa tarde, como vão? Como estão passando? Tudo bem? Que grande prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Mais uma semana iniciando. Vamos olhar aqui para o nosso sistema. Qual é o lugar da nossa família, no nosso sistema, no nosso coração? Algo muito especial. Maria, gratidão pela presença. Expedito, gratidão pela presença. Aqui nós falamos para mulheres e para homens também. Às vezes aparecem homens, mas os homens normalmente eles tendem a cuidar mais da questão material e acabam deixando de ver essas situações sistêmicas, o que é uma pena. Então, os homens que estão aqui comigo e que também vão ver esse vídeo em outra oportunidade, aqui eu dou as boas-vindas e seja muito bem-vindo, vocês homens também, para essa experiência maravilhosa. Então, hoje, nós vamos falar algo que é muito profundo, muito importante, que é o lugar da família na nossa alma, no nosso coração. Qual que é? Então, eu sou Márcia Dalpozo, sou mentora sistêmica, sou consteladora e também trago uma abordagem energética muito forte para tudo aquilo que eu falo, espiritual para tudo aquilo que eu falo. Anália, seja bem-vinda também. Então, vamos conversar hoje sobre o lugar da família na nossa alma, no nosso coração. Na visão sistêmica, nós não começamos em nós mesmos. Antes de nós, vieram muitas pessoas. Então, isso que nós precisamos ver. Vieram nossos pais, vieram os pais deles, vieram histórias de amor, de perdas, de guerras, de reconciliações, de dores e de esperanças. Então, aconteceu muita coisa. E vocês que estão aqui comigo, mais para o final vamos fazer uma dinâmica juntos, que pode reverberar muito no campo de vocês que estarão aqui comigo, essa dinâmica. Porque a constelação sistêmica familiar, eu vou pegar bonecos, então ela reverbera no nosso campo, ela vai limpando o nosso campo. Nós vamos olhando para isso que eu acabei de dizer, que é as nossas histórias de amor, de perdas, de guerras, de reconciliações, de dores, de esperanças. Então, alguém tem que ver isso, honrar isso, para que isso possa ter um lugar de paz, de harmonia e isso se acalmar no sistema. Então isso é muito importante nós olharmos para isso, muito importante mesmo. E todos eles, de alguma forma, vivem em nós. Todos os acontecimentos que houve na nossa família vive dentro de nós de alguma forma. Ele se dilata através de nós. Então nós precisamos olhar para isso, dar um coração para isso no sentimento, sabe? Então muitas vezes queremos mudar nossa vida lutando contra aquilo que recebemos da família. Mas a alma, ela encontra paz quando faz um movimento diferente. Quando olhamos para nossos pais e dizemos no silêncio do nosso coração: queridos pai e mãe, vocês são os grandes, eu sou a pequena, eu sou o pequeno. De vocês eu recebo a vida exatamente como ela veio, na sua totalidade. Sem nós ficarmos assim revoltados com nada que possa ter acontecido conosco. Isso é muito importante. Eliane, seja bem-vinda também aqui na nossa live. Estamos falando de um lugar
no nosso coração, que nós devemos dar para a nossa família. Então é muito importante nós termos esse olhar e fazermos esse movimento, aceitar tudo como foi, como veio, na sua totalidade, com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim. É muito especial e muito importante isso. Isso traz paz. E quando esse movimento acontece, algo muito profundo se reorganiza dentro de nós. Porque a vida, ela só flui plenamente quando nós aceitamos de onde ela veio. Então, quando nós aceitamos os nossos pais, os nossos ancestrais, nossos avós, as condições que nos foram dadas de vida, o nosso meio que nós nascemos, que muitas vezes foi um meio hostil, um meio difícil, aí que a vida vai fluir, que vai ser encontrado paz. Isso não significa que os nossos pais foram perfeitos ou tiveram muitos defeitos, muitos problemas. Foi como foi. E nenhum pai ou mãe realmente foi perfeito. Por mais que nós falamos, né, e aceitamos que eles fizeram aquilo que eles puderam, mas sempre nós, filhos, vamos ter algo para falar deles, para achar que não foi tão bom assim, que poderia ter sido melhor. Então nenhum pai, nenhuma mãe realmente foi perfeito ou agradou o filho como o filho gostaria. Isso não existe, realmente é uma coisa assim que para ninguém é assim, para ninguém é perfeito. Mas existe algo maior do que as histórias individuais. Existe o fluxo da vida. Isso é maior do que tudo. Isso é maior do que aquilo que nós pensamos, a forma que nós vimos a situação, a nossa realidade, a forma como nós podemos suportar a nossa realidade. Então, esse fluxo chegou até nós através deles, dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Isso que nós temos que honrar, que aceitar, que admitir, que reverenciar como grandioso. E quando uma filha ou um filho rejeita os pais, muitas vezes sem perceber, também rejeita a própria vida, rejeita a própria força de viver. Então, nós temos que dar esse lugar amoroso, de honra mesmo aos nossos pais, para nós termos força. Isso é muito importante, é muito necessário. Então nós vemos filhos se arrastando, filhas se arrastando, nossos filhos também, filhas, que têm dificuldade conosco, enquanto mães, ou com o pai, né? Que é o genitor. Então nós vemos esse filho, essa filha se arrastando pela vida, sem força. Isso é péssimo. Quando nós mães tiramos a força daquele que foi o nosso companheiro para gerar esse filho. Então pode ser que hoje nós nem estamos mais juntos, mas nós precisamos deixar esse filho, essa filha nossa, honrar esse pai, essa mãe. Entende? Precisa ser assim. Nós precisamos deixar, ensinar a honrar, nunca menosprezar, nunca falar mal do nosso cônjuge, daquele que foi o genitor dos nossos filhos ou de um dos nossos pais. Então é preciso olhar para isso, olhar para esse lugar. Mas quando dizemos internamente, sim, eu recebo a vida, então algo se abre. Quando nós admitimos, quando nós damos esse bom lugar, então algo se abre. A força dos ancestrais, ela vem como se fosse um mar, assim, um mar grandioso, um mar forte, um mar com aquelas ondas gigantescas, com a sua presença,
com a sua grandiosidade. Então é assim a força dos ancestrais que vem quando nós nos abrimos para os nossos pais, para os nossos avós e assim por diante. Por mais doloroso e penoso que foi a nossa história e a história deles também. Então, aquilo que antes era peso torna-se raiz. Então vem essa força de baixo que sustenta, que vem ventos fortes, mas não é capaz de arremessar para longe. Pode até chacoalhar, mas fica ali firme por causa dessa raiz. Então esse peso que antes era um peso, antes era uma dificuldade, torna-se raiz. E aquilo que parecia dor ou que era dor, transforma-se em profundidade, em algo realmente forte, algo realmente duradouro, profundo, especial. E então percebemos algo muito bonito. Nós não precisamos carregar o destino de ninguém. Eu venho dizendo muito isso aqui, que nós não precisamos carregar sequer o destino do nosso cônjuge. Nós não devemos, nós não podemos, nem dos nossos filhos também. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio deles. De cada um deles, cada um tem o seu destino. Por mais que o nosso cônjuge, ele anda conosco, ele está conosco lado a lado, mas ele tem o destino dele. Ela tem o destino dela, a nossa cônjuge feminina. Assim também os nossos filhos têm os seus próprios destinos, têm o seu livre-arbítrio quando são maiores de idade. Então, quando eles têm algum problema psicológico, psiquiátrico, têm dificuldades de interação social, precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, nós vamos dar. Só que isso tem um limite. Nós não podemos interferir na vida deles. Nós temos que acreditar em tudo que nós passamos para eles de bom e perceber, ver e entender que a vida vai fazer o resto. E a vida, ela é boa. Ela é boa sim. A vida, ela nos dá aquilo que nós também damos a ela. Ela nos retribui. Então, se nós demos uma boa formação para os nossos filhos, um bom caráter, por mais que eles tenham algum tipo de desvio de personalidade, de caráter, de dificuldade, mas eles têm essa força nossa e também têm as nossas bênçãos. Então, nós temos que confiar na vida, pedir para que aquilo que nós não fizemos, que venham terceiras pessoas fazer, que venha a própria vida fazer de bom para os nossos filhos. E assim será. Confiar nisso, confiar nessa energia que nós jogamos, que nós endereçamos aos nossos filhos. Isso é muito importante. Então, percebemos esse algo muito bonito. Nós não precisamos carregar o destino de ninguém. Só precisamos fazer uma coisa: honrar. Honrar principalmente os nossos ancestrais, os nossos pais, a vida em si. Então, honrar os que vieram antes, honrar o lugar de cada um, sem aqueles emaranhamentos, honrar o lugar de cada um no sistema, honrar a vida que nos foi entregue como ela foi. E quando nós fazemos isso, nós ficamos livres para viver a nossa própria história. Aí nós sentimos assim a nossa vida bem mais leve, as coisas fluindo melhor, as oportunidades chegando, a prosperidade, pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, que nos entregam coisas de valor, porque nós estamos na nossa vida preocupados com o nosso núcleo. Porque o maior presente que nós podemos dar à nossa família é este: é viver bem a vida que nós recebemos,
é seguir adiante com dignidade, sendo pessoas de bem, fazendo bem. Uma coisa que um ponto muito importante, não ficar fazendo caridade no sentido assim de acharmos que nós estamos sempre devendo para as pessoas. Se nós formos fazer algo de bom, uma caridade, mas algo que tocou o nosso coração, e de preferência não dar dinheiro, dar algo que aquela pessoa precisa, mas procurar fazer algo, mas não em termos assim do dinheiro, em espécie ou dinheiro propriamente dito. Porque quando nós fazemos isso e a pessoa não nos dá nada em retribuição, em troca, nós estamos comprando o karma daquela pessoa. Então, se nós queremos ajudar, podemos dar um alimento, uma roupa, um brinquedo, um curso para a pessoa se especializar se ela quer avançar em algum setor da vida, algo que possa ajudar a pessoa e que toque o nosso coração dar, mas evitar dar dinheiro. Para os nossos filhos, sim, nós podemos dar dinheiro, porque o filho ele é sempre pequeno perante nós e ele só recebe. Então o filho, sim, nós podemos dar dinheiro, mas as outras pessoas devemos evitar, para não comprar o karma dela. A não ser que estamos comprando um curso, um bem, algo, né? Fazendo uma troca. Daí sim o dinheiro. Mas eu estou falando de caridade, de doar, né? Então nós devemos evitar doar dinheiro. Então nós precisamos seguir adiante com dignidade, sem achar assim que nós, para termos dignidade, nós temos que estar o tempo todo agradando os outros, ou fazendo algo para os outros, ou dando, ou nos doando. Não precisa. Nós já nascemos dignos. Nós já nascemos especiais. Nós já nascemos senhores de tudo. Nós só não sabemos tomar posse disso. Nós só não sabemos transbordar para nós usufruirmos tudo. Então, é isso que nós temos que nos conscientizar e tomar posse dessa nossa grandiosidade, porque nós já somos dignos. E permitir que o amor volte a fluir na nossa vida. Então, o maior presente que nós podemos dar para a nossa família é essas coisas que eu acabei de dizer. Viver bem a vida que nós recebemos. Quantos anos nós temos ainda de vida? Vocês que estão aqui comigo. Quantos anos vocês têm? Quantos anos vocês viverão? Vamos supor, eu, por exemplo, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 em junho, e eu quero viver até 91 anos bem. Eu tenho 39 anos pela frente. Como que eu vou viver esses 39 anos que ainda me resta? Se eu tiver uma boa saúde, cuidar da minha saúde, se eu não passar nenhum tipo de problema, acidente, se tudo der certo, conforme o meu planejamento, como eu vou viver esses 39 anos? Isso é possível, porque a única coisa que nós sabemos é que aqui nós não vamos poder ficar. Ninguém fica para semente aqui, nós sabemos disso. Então, qual é o nosso planejamento para os anos que nós sentimos no nosso coração que nós vamos viver? O meu planejamento é esse. Pode ser que tudo dê certo, pode ser que não. Mas e os percalços do caminho? Eu estou preparada para isso? Como que eu vou viver esses 39 anos? Então, precisamos olhar para isso, todos nós que estamos aqui. Vocês que estão aqui comigo, qual é o planejamento que vocês estão fazendo? Vocês sentem no coração que vão viver até que idade? Hoje em dia, a saúde, ela está assim, para todos. Os suplementos, os diagnósticos. Então, nós podemos ter uma vida boa
Nós podemos viver muito bem a vida que nós recebemos. Existem muitas coisas para nós chegarmos numa longevidade, num equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida, da nossa saúde mental, física, do nosso vigor. Então nós precisamos olhar para isso. E isso é o maior presente que nós podemos dar para nós mesmos e para a nossa família. Viver bem a vida que nós recebemos. E também seguir adiante com dignidade. Porque ninguém merece viver uma vida longa, mas se arrastando, sempre caindo e levantando, passando por perrengue, por dificuldade. Então, seguir a vida com dignidade, fazendo as coisas certas, procurando ser justo, ter uma vida nobre, sair dos problemas. Quando nós vemos assim, isso daqui está muito atrapalhado, esse caminho está muito atrapalhado, está muito difícil isso daqui, para que eu vou pegar isso daqui? Não pega atalho, não pega problema para você, não chama problema para você. Vive uma vida boa, uma vida com dignidade. Tem uma brincadeira, né, que fala que a cruz, para que ela precisa ser pesada, de mármore, de granito, de pedra? Ela pode ser uma madeira bem leve, de rodinha inclusive. Então não precisa, né, essa cruz pesada, não precisa, entende? Então nós temos que olhar para isso, viver uma vida com dignidade, com leveza, com harmonia, e permitir que o amor volte a fluir na nossa vida em todos os sentidos, nos nossos amores, nos nossos filhos, em tudo, enfim. Então esse é o movimento da alma. É um movimento que a nossa alma pede a todo momento. E é preciso olhar para isso. Se nós não olharmos, quem vai olhar para isso? E quando uma pessoa na família, ela faz esse momento, esse movimento, muitas outras coisas começam a se curar também. Então isso é muito importante. Então quando alguém da família olha, observa, muda, tudo flui diferente. Os filhos ficam muito mais tranquilos, ficam mais em paz. O marido, a esposa, no caso de um ou de outro estar fazendo. Os pais também, quando os pais, eles têm muitos problemas, muitas dificuldades, são aquelas pessoas assim que são muito vítimas do passado. Aqueles pais que carregam muita coisa, muita reclamação, muita queixa. Quando os filhos começam a olhar através da constelação sistêmica familiar, da conscientização, colocando tudo no seu devido lugar, os pais também se acalmam, todo o sistema se acalma. Então, uma frase sistêmica muito forte para nós conduzirmos tudo isso que nós falamos agora, né? É assim extremamente importante. Eu sempre deixo aqui na minha fala, nesse conteúdo que eu faço de segunda a sexta-feira às 15 horas. Hoje eu tive que mudar um pouquinho de horário devido a uma reunião que eu não consegui reagendar. Então eu sempre deixo um movimento sistêmico, frases que vocês podem ir falando. Essa live vai ficar lá no YouTube, então vocês podem olhar, acessar, se não quiserem olhar tudo, mas vai lá onde está falando as frases, o movimento sistêmico, isso é muito importante. Então um pequeno movimento que nós podemos dizer, né, dentro do nosso coração. Então, se puder, vocês que estão aqui comigo, podem fechar um pouquinho os olhos. Podem respirar fundo e imagine atrás de você, que está aqui comigo, o seu pai e a sua mãe.
o seu pai atrás de você, atrás do seu ombro direito, e a mãe atrás de você, no seu ombro esquerdo, atrás do seu ombro esquerdo. Imagine eles ali de pé, fortes, na melhor versão deles, atrás de você. Talvez a relação com eles tenha sido difícil, talvez tenha sido fácil, mas existe uma verdade muito simples. A vida chegou até você através deles. Agora, no silêncio do seu coração, repita comigo: queridos pai e mãe, de vocês eu recebo a vida. Eu sei que ela veio através de vocês e por isso eu digo sim. Eu recebo tudo, eu recebo fácil, eu recebo o difícil, porque tudo isso me trouxe até aqui. Trouxe quem eu sou hoje, quem eu me tornei. Vocês são os grandes, eu sou a pequena, o pequeno. E agora eu sigo com a vida e farei algo bom com ela. Respire novamente. Fique ainda com os olhos fechados, se puder. Quando um filho ou uma filha faz esse movimento interno, algo muito profundo acontece na alma. A luta começa a diminuir, aquela luta contínua começa a diminuir, o coração começa a se aquietar e a força da vida começa a fluir. Porque na alma existe uma lei muito profunda. Quando honramos de onde viemos, a vida nos apoia para ir mais longe. Então hoje, eu deixo essa reflexão para você que está com os olhos fechados ainda, ou está muito introspectivo, ouvindo aqui as minhas palavras. Talvez você não possa mudar o passado. Talvez você não possa mudar a sua família. Mas você pode fazer algo muito poderoso. Você pode tomar a vida, a sua vida. Tomar a vida exatamente como ela chegou até você. E a partir dela construir algo bonito. Esse é o verdadeiro movimento da alma, do coração. Esse é o verdadeiro movimento que liberta você de todos os emaranhamentos. Agora pode abrir os olhos. Vou fazer aqui um movimento também com os bonequinhos, que quando eu faço o pessoal gosta muito. Espero que vocês que estão comigo aqui também gostem. E o que acontece? Reverbera no nosso campo, assim como o que eu acabei de passar. O que acontece? Eu atendo, pessoas online. Aqueles que quiserem também podem me chamar no direct para constelação com bonecos. Tenho relato assim, de inúmeras seguidoras, até alunas também, da constelação sistêmica,
que eu abro cursos, de vez em quando eu abro cursos, então tem inúmeros relatos de melhora assim, de dores físicas. Então eu ensino a parte energética, a gente aprende. Eu ensino também a fazer algumas mudanças na casa da pessoa também, porque às vezes é algo que muda em você primeiro, o espiritual em você que muda primeiro, e o campo, ele pede mudanças externas no teu ambiente também. Então tem uma aluna em especial que ela disse assim, eu não estou me sentindo bem mais na minha casa. Então ela começou a mexer nela através da constelação sistêmica e ela começou a não se sentir mais bem. Então ela me disse assim, é a minha casa própria, mas eu não sei se eu vendo, parece que eu tenho que sair, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que mudar. Então assim, é a minha casa própria, mas eu deixei de estar feliz ali, depois dos movimentos que nós fizemos. Então nós fomos conversando, então o mais eficiente para ela era ela permanecer na casa. Mas nós fizemos algumas mudanças que foi maravilhosa. Foi assim, pouco gasto, bem ínfimo os gastos, mas ajudou muito energeticamente. Então ela começou a se sentir melhor, ela está assim com uma nova disposição, ela estava com muitas dores pelo corpo, principalmente o lado esquerdo dela, estava assim péssima as dores dela. Então nós fizemos pequenas mudanças, para citar exemplo aqui para vocês. Ela dormia do lado direito do marido, na cama, o lugar da cama. Então, conversando, né, porque cada caso é um caso, então eu disse para ela, experimente ir para o lado esquerdo, que é o feminino. Pode ser que você está carregando pelos teus relatos muita coisa do teu esposo, né, do masculino. Então faça esse movimento. Então no começo ela estranhou bastante, ela falou que o marido também estranhou. Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar aqui, daí eu vou respondendo, ou eu respondo depois no direct. Aí ela falou que ela se sentiu estranha e depois ela se sentiu melhor. Zilma, você pediu aqui para participar do vídeo ao vivo. Eu já te chamo aqui, tá, Zilma? Deixa eu só concluir aqui e fazer um movimento com os bonequinhos, daí eu te chamo. Então, o que aconteceu? Depois foi melhorando tudo. O marido começou a se sentir mais sobrecarregado, só que isso é próprio do homem, porque isso é do masculino, se sentir sobrecarregado no sentido das responsabilidades, de carregar as responsabilidades. Ela começou a se sentir mais leve, depois que passou esse estranhamento de ter mudado de lugar para dormir, e ela começou a parar de sentir dor no lado esquerdo, e melhorou 100% agora. Isso demorou assim umas 2 semanas. Foi feito outros pequenos movimentos em casa também, de armário que estava mofado, estragado, em áreas muito importantes energeticamente da casa, que era justamente a área da saúde. Ela mudou esse armário, que já precisava mudar mesmo, que já estava com problema estrutural mesmo do armário, era um armário de madeira mofado, e ela agora está muito bem. Então, só para trazer aqui para vocês esse alinhamento, como é importante, como é maravilhoso. Então, vamos fazer um movimento agora para colocar a família no seu devido lugar. Eu vou abaixar aqui para pegarmos os bonequinhos. Então, vamos pegar um bonequinho que represente nós que estamos aqui no grupo, nesse grupo aqui online. Olha, veio uma criança. É um bonequinho pequeno, uma menina, uma criança. Então vamos ver aquilo que vem. Vamos pegar os pais dessa criança.
o pai. Vou colocar aqui do lado direito da criança. Espero que todos estejam olhando aqui, vendo, né, meu movimento. Acredito que sim. Letrinha muito pequenininha aqui, então eu tenho que colocar o óculos. Desculpe, meu celular não está com uma boa carga. Em um outro momento participo. Sim, Zilma, fica à vontade, pode me chamar assim, tá bom? Daí, você quiser trazer a sua questão, fica à vontade, quiser me chamar no direct também, tá bom? Pode me chamar. Vamos ver aqui o que vem também. Olha só, veio uma mulher que é a mãe da nossa criança. Me veio assim, ó, que é a nossa criança interior aqui. Essa criança que nós queremos curar em nós, todos nós que estamos aqui, homens e mulheres que estão aqui comigo e os nossos pais atrás de nós. Nossa ancestral aqui, vamos pôr aqui como sendo nossa avó materna, nosso avô materno. Veja que eu estou colocando atrás. Nosso avô paterno. Veio mais um homem aqui. Vamos colocar como o bisavô paterno. Outra criança, um menino, uma menina e um menino. Ambos os sexos aqui representados. Uma força xamã que chegou para nos auxiliar em alguma coisa aqui do movimento, limpeza. Limpeza aqui do nosso movimento. Ah, não está vendo. Vou abaixar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só. Será que deu para ver agora? Acho que sim, né? Então, vamos olhar para isso agora. Vou passar aqui para você olhar. Aqui, ó. O bonequinho, né? Força xamã. A menina e o menino. Os pais. Os avós. Daí veio um outro masculino que eu chamei de bisavô e tataravô. Então vamos olhar para isso e vamos agradecer toda essa linhagem e que ela reverbere aqui em nós que estamos aqui na nossa criança interior, em tudo aquilo que nós queremos realizar nessa vida. E vamos aproveitar aqui. Deixa eu organizar aqui para mostrar melhor. Amanhã eu mostro melhor para vocês. Olha só. Então vamos fazer uma reverência aos nossos ancestrais. Aqui, descendo até no chão. Honrando os nossos ancestrais. E agora nos voltando para a vida.
agora esse menininho se torna esse homem grandioso. E essa menininha, ela se torna essa mulher especial, maravilhosa, digna e que vai para a vida. Então, que possamos receber a força de todo o nosso clã familiar, toda essa força, independente de quem eles foram, dos problemas que eles tiveram, tudo que eles sofreram, e mais a força xamã também, que veio em forma de um gatinho aqui para nos auxiliar, aqui, para nos auxiliar a limpar esse ambiente, essa nossa constelação. Então vamos deixar esse campo reverberar, vou deixar aqui por um tempo e agradeço a vocês que estiveram aqui comigo, tiverem alguma pergunta, alguma orientação também que queiram perguntar, receber, né? Na abordagem sistêmica e energética, fiquem à vontade para colocar lá no direct. Um beijo no coração, lindo final de tarde e noite, e até amanhã, aguardo vocês às 15 horas. Um abraço.